Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI por isso falei, né? Essa semana o Pai me deu uma palavra muito especial. Acredito que muitos de nós, né, já tiveram frustrações, decepções. Então, hoje, né, a gente está aqui para falar sobre Ezequiel 19, que ele fala de lamento, né? Até ele termina o versículo dizendo assim, ó, essa é a lamentação e servirá de lamentação. Né? Ele fala sobre o lamento da leoa e também a parábola da videira. E eu acredito que esse capítulo, né, convido você para ler ele inteiro, onde você estiver em casa, para você meditar nele também, né, de inúmeras situações que ele fala ali, de coisas que, né, no caso da leoa, né, primeiro ela treinou seu primeiro filho para ser o leãozinho, né, para se comportar, para agir, para fazer ali aquilo qual ele foi chamado, o hábito natural do qual eles têm ali, né, no caso. E só que ele acabou fazendo mais ali do que o esperado e foi capturado, né, dentro do seu ambiente ali no caso. O pequeno gatinho, só o zoinho, né? E o que aconteceu? Foi capturado esse primeiro leãozinho. Ela preparou um segundo leãozinho, que também acabou fazendo mais do que o natural, né? Ele se alimentava, caçava, só que também atacava as pessoas, né? E isso considerado, né, mais do que deveria, né? Pois, apesar que a gente sabe que eles atacam só quando se sentem ameaçados, né? Eles não livremente fazem têm esse tipo de comportamento. Mas ele acabou também tendo um rugido ali, né? Ele fala ali no versículo 8, né? Sobre a forma que ele rugia, né? A forma que ele espantava as pessoas, né? Era estrondoso, assim, era realmente algo esplendoroso, né? E eles acabaram prendendo para que ninguém mais ouvisse a sua voz nos montes de Israel, né? E foi a segunda lamentação da sua mãe, né? Para os dias atuais, a gente pode, né, usar, porque toda a escritura foi feita com um propósito, para nos ensinar até hoje. Então, você sabe que você está fazendo, você tem coisas que você lê na Bíblia que você não tem como ler de forma literal, né? Não é só a forma literal ali que está falando, mas há um significado para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e a gente tem que, por isso que quando você vai ler, você tem que convidar o Espírito Santo para ler com você, porque ele vai trazer a revelação daquilo ali para você no seu dia a dia, né? No caso de Ezequiel 19, né? Para mim, né? O que o Senhor trouxe para mim como revelação, porque se você ler, você vai ver com mais detalhes, por isso a importância e o encorajamento para que cada um faça e fale da palavra da forma que o Senhor tem falado com você, porque a forma que você entendeu não é a mesma que a minha, né? A não ser que a gente tenha ali propósitos conectados. Então, é muito válido que a gente coloque, exponha naquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor, para que a gente encha também as mídias sociais e todo o assunto, todo o ambiente à nossa volta com a palavra de Deus. E para mim o que ele me trouxe foi quantos projetos, né, a gente se dedicou, a gente fez e acabaram dando errado, né? E a gente, cada vez que dá um projeto errado, a gente tem duas opções: desistir e acreditar naquela voz que sempre está na nossa mente, que você nunca vai dar certo, que você nunca vai fazer nada direito, que para você as coisas são sempre mais difíceis, que ninguém realmente te ajuda em nada, facilita as coisas para você, te perseguem mesmo, tem inveja de você, não querem ver você prosperando, não reconhecem quando você é bom, fazem N coisas assim, ó, para realmente te anular, né? Ou você pode corresponder a essa voz e paralisar no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, no primeiro projeto que não vingou, que não deu continuidade, o que se encerrou, ou ciclos que se encerram, ou tempos em trabalhos que se encerram, que você tem a opção de se desesperar por ter pedido um serviço que você não se via fazendo sem, ou você vai para outra opção, que é recomeço, tentar de novo,
fazer de novo quantas e quantas vezes forem necessárias. Que foi o que essa leoazinha fez. Essa leoa, ela começou a treinar outro filho para um novo propósito, e esse já se destacou mais do que o primeiro. Ele não só aprendeu na caça, enfim, ele tinha um rugido que se destacava, que realmente impactava, né? As presas fugiam só no rugido dele, era algo assim realmente de destaque grandioso, né? Tremendo de se ver. E ele foi perseguido pelo mesmo propósito, pelo mesmo motivo. Então, a gente sempre tem essas duas opções. Diante daquilo que você projetou, por exemplo, você veio de uma família totalmente destruída, pais que não te queriam, você foi largado por aí, ou tem pais vivos até hoje, mas que não dão bola, não te acompanham, não sabem como você tá, não tem um bom relacionamento, irmãos distantes, enfim, N motivos, assim, ó, ou você apanhou muito, né, cresceu num ambiente de vícios, de prostituição, de abuso, né, tantas coisas que você pode ter passado. Aí você conhece alguém, você começa a sua família, né, que aparentemente você pensa, agora esse novo projeto que eu estou iniciando agora vai dar certo, porque quando eu era criança, eu era filha, né, o Senhor que escolheu para mim, eu não tinha como controlar as ações dos meus pais, mas agora a família, eu que escolhi, um projeto meu, vai dar certo, agora as coisas vão fluir. Aí você é traído, aí você é abandonado, a pessoa não suporta as diferenças que vocês têm, não tá tão compromissada em fazer dar certo esse relacionamento quanto você, né? Ou no meio do caminho vocês descobriram que aquelas divergências que vocês tinham lá no início, elas não mudaram, elas permanecem, vocês não conseguem mais anulá-las, vocês têm que encarar. E na hora de encarar essas diferenças, vocês acabam vendo que tem que romper porque não tem como continuar dessa forma. E daí vocês rompem também essa família. Ou você é abandonado, ou você é desprezado, você é rejeitado, você é humilhado na frente das pessoas, você não é tratado com amor e com respeito, ou aquela expectativa daquela pessoa que te defraudou ali, né? Gerou uma expectativa no seu coração que você ia ser muito bem tratado e no fim você acabou se tornando parecido com seus pais, com aquilo que você viveu lá na infância. Você se vê repetindo a mesma história, daqui a pouco você também tá apanhando, daqui a pouco você também tá sendo traído e aquela coisa toda. Enfim, N coisas que você pode ter construído de início e também podem ter sido rompidos, desfeitos, ou você ainda está aí, mas está sofrendo muito porque é algo muito difícil, né? Uma decepção, uma frustração muito grande quando algo que você idealizou e começou realmente não dá certo, não como você esperava que desse, pelo menos, né? Ou você iniciou um trabalho, você estudou, você fez faculdade, você começou um emprego na sua profissão que você estudou tanto para ter, né? E você não consegue se desenvolver, você está patinando, né? Quantas pessoas eu conheço que fizeram direito, né? Como eu fiz só 2 anos, chega na hora da OAB, não consegue, né? E se acomoda, né? Infelizmente escolhe a outra opção, se acomoda e vai realizar outros serviços que não realmente aquele para que ela estudou tanto para fazer, né? Ou também você começou desde novo, né, num emprego simples, foi galgando lugares, hoje você está num emprego bom, né, respeitável, tá ali já numa liderança, numa gerência, né, numa gestão ali, tá em outros lugares, mas você se vê sempre abaixo das outras pessoas que chegam, às vezes com um diploma, ou parentes ou familiarizados ou com algum favoritismo, né, dos donos da empresa, de presidentes, e você faz muito mais do que todos eles, mas não é recompensado como tal, não é reconhecido como tal, e você vive essa frustração há anos de querer algo que não vem dali, que infelizmente não vem. Eles sugam toda a tua energia, eles sugam toda a tua força, eles sugam todo o teu empenho, mas não reconhecem você pelo que você é, pelo que você já faz há anos, desde que você tá aí, infelizmente.
E essas frustrações e essas coisas difíceis que acontecem com a gente, você foi lá, decidiu fazer uma faculdade, fez 4 anos de faculdade, no último ano você já está esgotado, vendo assim, oh, meu Deus, que bomba que eu escolhi para mim. Você já está insuportável aqui no estudo, na faculdade, imagina exercício todos os dias. Imagina que coisa maçante, todos os dias eu ter que exercer isso que eu não suporto mais só no estudar. Ou para você que fez escolha errada, ou para você que está exercendo algo porque os seus pais querem que você faça, não é uma escolha sua, né? Então, tantas e tantas coisas assim, é o que a gente projeta, que a gente, sabe, se empenha. Ou você no lado ministerial, por exemplo, né? Tá na sua igreja aí, na sua congregação, porque a igreja é uma só e somos todos nós como um corpo só de Cristo. Mas você tá lá no seu ministério, na sua congregação, já exercendo tantas coisas, dando o melhor de si, fazendo tudo que você pode, servindo o pastor em obediência genuína, nos menores detalhes, naquilo, sendo realmente, né, respeitoso com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer, com a visão que Deus deu para ele, com o que ele quer realizar, sem deixar de dar sua opinião, sem deixar de ser verdadeiro, mas respeitando, honrando ele e obediência nos mínimos detalhes. E você não vê isso romper, você vê sempre uma pessoa assim, ó, que libera algumas migalhinhas quando vê que você tá mal-humorado, quando ele vê que você tá de saco cheio, quando ele vê que você já tá chateado a ponto de romper, de sair desse lugar, ele vai lá e te dá uma oportunidadezinha aqui, uma coisinha ali para tapear essas lacunas de insatisfação que você vem gerando há tantos e tantos anos dentro do mesmo lugar, porque não rompe. Infelizmente, ele é como um teto sobre a sua vida. Infelizmente, ele quer que você cresça não mais do que ele. Infelizmente, ainda há lugares dentro dessa congregação que ele acha que só ele pode exercer. Com certeza, há lugares específicos para o pastoreio responsável, mas ele não limita os seus membros, ele não limita os seus liderados, ele não limita os pastores auxiliares, ele, pelo contrário, ele encoraja, ele aduba, ele rega, ele faz tudo o possível, ele torna um ambiente acessível para um crescimento, para um romper ainda maior do que ele mesmo, né? Eu sei porque de onde que eu vim era assim, a cena é um ambiente tão saudável para os filhos ministeriais que o André Estel, que é o exemplo, assim, a referência para mim de filho ministerial que honra e que tem crescido e rompido grandes coisas, ele hoje está num número muito maior, inclusive até em ambiente, né, de casa ministerial e membresia e lideranças, enfim, eu acredito até do que a cena atualmente, mas porque ele é saudável, sabe? A cena é um ambiente saudável, o pai, casas e a mãe Ali, eles são pessoas que realmente te impulsionam, né? Eles te dão essa base, essa estrutura para que você rompa limites, para que você vá mais longe, né? E os filhos que o honram, como o André Estel honra, independente das adversidades que eles já passaram, de pessoas que romperam, pessoas que saíram falando mal, pessoas que se doem, pessoas magoadas, pessoas ofendidas, que tentam minar, envenenar esse nosso relacionamento com nossos pais, né? Ele sempre se permaneceu firme e fiel, como eu tenho até hoje também, honrando, sempre declarando, sempre e sempre estando debaixo assim desse cuidado deles, né? Sempre compartilhando a nossa vida. Hoje meu esposo compartilha disso também, desse cuidado de filhos, né? Com eles, então isso é muito tremendo. A gente sabe que a gente só tem a ganhar, né? A gente já tem visto diferenças na nossa vida a partir do momento que se tu se coloca realmente sobre a autoridade de alguém para te orientar, para te instruir, né? Nós não somos autossuficientes no ministério, independente do nosso cargo, né? Então isso é muito importante. Então você que está ministerialmente às vezes se sentindo limitado, às vezes não é nem pelo teu pastor responsável, às vezes por um líder seu, de lugares que você quer ajudar, que você quer exercer e você não consegue porque ele não deixa, porque ele infelizmente ele se move por favoritismo, ele seleciona, ele faz acepção de pessoas com quem ele quer trabalhar e você gostaria de exercer, de ajudar e não consegue. Saiba que antes de você se dispor ou queimar no seu coração algum departamento dentro do ministério que você quer exercer,
você precisa saber qual é a sua vocação, qual é o ambiente que você tem que estar inserido. Porque até ali essa semana, aquela vocação, ela antecede o voluntariado, o exercício, o serviço. Por quê? Porque se você não tem a vocação para estar exercendo aquilo que você quer se voluntariar, aquilo que você quer exercer, você vai estar dando um tiro no seu pé. Você vai estar exercendo algo fora do propósito do Pai para a tua vida. E com certeza você não vai apenas se frustrar, você vai frustrar os outros à sua volta. Ontem mesmo eu estava no seminário Origens, né? Que é muito profético, ele estava falando de tempos, estações, transições. E se nós, como Jonas, não estamos onde deveríamos estar, não é só nós que perecemos, é todo o ambiente. Então, antes de você se voluntariar para algo, tenha certeza, convicção de qual é a sua vocação, de onde você deve estar, para que se não for, você não se frustre, não frustre, né? Todo o resto, todas as pessoas que estão em volta, mas que você venha para somar, para que você venha para acrescentar convicto de qual é o seu lugar no reino, qual é o seu lugar nesse ministério que você está, nessa congregação, qual é a função do corpo que você deve exercer. Isso é muito importante. Ah, mas como que eu vou saber? Eu tenho que perguntar para alguém, porque é mais fácil eu perguntar e alguém me responder, é muito mais fácil. Mas essa pessoa pode estar agindo por si, por uma vontade própria, por uma convicção própria dela, por um achismo dela, pelo que ela vê em você ou da sua vida. Mas só a voz insubstituível, a voz assim, ó, que não dá, não se compara, do Espírito Santo, é que vai te dar certeza de onde você tem que ir, de onde você tem que estar. Então, isso você consegue como? Como é que você abafa os sons aí em volta, os ruídos que interferem na sua audição para você sentir, ouvir no espírito aquilo que você precisa estar fazendo todo o seu dia, na intimidade do secreto com o Espírito Santo. Ali que você vai desenvolvendo o ouvir do Espírito Santo, porque não é só um diálogo quando você vai orar, não é só um monólogo, é um diálogo. Ele fala, vocês conversam no secreto. E você vai começando a ouvir a voz dele, você vai começando a ouvir a voz dele, você vai saber quando é ele. E é isso que você precisa fazer para estar alinhado no ministério onde você quer, onde você precisa estar. Porque todo o resto você pode até querer, mas você vai ficar frustrado porque fora da vontade de Deus não há bem algum. Você padece, as pessoas à sua volta padecem. Por isso que nós, como líderes, muitas vezes a gente tem que, sempre quando alguém vai se voluntariar ou quando a gente pensa em convidar alguém para algo, a gente tem que convidar e também, se a pessoa vir se voluntariar, pedir um tempo de oração. Vamos orar juntos sobre essa tua decisão no ministério. Se as coisas cooperarem para o bem, nós vamos entender que Deus está testificando ao nosso coração. Se a gente vê que está acontecendo coisas que realmente estão mostrando que não, dificuldades e situações conflitantes, nós vamos entender que não é o tempo ou realmente essa não é sua vocação, amém? Temos que ter discernimento e o Espírito nos dá discernimento se a gente busca. É um dom que você precisa buscar, é o mais importante dos dons. Então, continuando sobre lamentações, se você passou por, ou está passando, ou já passou por todas as situações, decepções, né, lamentações na sua família natural, lamentações no seu relacionamento, lamentações do seu trabalho, lamentações do seu ministério, sabe que você pode continuar se lamentando, lambendo feridas na autocomiseração, isso não vai gerar resultado nenhum, você só vai dessa para pior, isso só piora. Ou você pode decidir fazer diferente, como fez a Leô, e preparar um outro projeto, um outro propósito. Claro que família a gente não tem como romper, né? A não ser por questões de segurança, de saúde, de realmente de resguardar a nossa vida, os nossos filhos. Mas o romper nesse quesito família seria uma restauração. O preço de uma restauração, de fazer tudo novo de novo. Que é isso que o Pai faz conosco, e se Ele fez conosco, é possível que a gente faça com as pessoas. Se você passou por muitas mágoas, por muitas decepções, por muitas frustrações, por muitas coisas difíceis, você consegue olhar para si mesmo e fazer isso com as pessoas que fizeram isso com você.
Eu sei disso porque essa semana mesmo o pai menstruou algo tremendo no meu coração. Eu fiquei muito angustiada porque eu fiz algo errado no sentido assim, eu me distraí, né, dirigindo, né, e bati ali à frente do carro quando desce, né. Ai, aquilo ali já me estragou, sabe? E eu meio que dei aquela coisa assim, fiquei muito mal, sabe? Muito mal mesmo, assim. Então, de ter raspado ali e, meu, isso me angustia muito. Eu vi assim, né, que, meu, por que que eu fico tão angustiada assim quando eu erro, né? Fiquei já orando que não estragasse o carro, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu fiquei, e o Senhor ministrou isso no meu coração, né? Essa mesma angústia, nessa mesma intensidade que eu fico quando eu erro, eu faço quando as pessoas erram comigo. Uma coisinha que elas fizeram, que elas falaram de errado, eu potencializo muito, sabe? Porque eu sou assim comigo mesma, então eu faço isso com os outros. E isso já vem lá de trás da minha infância, que a gente ficava sozinho, né? Cuidava um do outro, enfim, a gente é escadinha, a gente tem as idades próximas, meu irmão mais velho, sou do meio, meu irmão mais novo. Por meus pais trabalharem, Mia morreu por isso, né? A gente ficava super de boa e dava tudo certo. Lá um vizinho cuidava do outro, era uma bênção. Mas eu lembro que qualquer coisa que tu fizesse de errado era aquela coisa assim, meu Deus, sabe assim, era aquela pressão, né? E eu inconscientemente trouxe isso comigo, né? Daquela pressão do, pô, tu não pode, né? Por que tu fez isso, aquela coisa assim. Então isso mexe com a gente faz essas coisas, a gente tem isso dentro de nós. Por isso que a gente em Cristo hoje, da mesma forma que eu sei que eu errei, né, em não prestar atenção na hora de descer com o carro num lugar que eu sei que a calçada é mais alta que a rua. Mas eu tava com um turbilhão de coisas na mente, eu não consegui prestar atenção e fiz errado. Mas eu sei que se eu pedir perdão, né, se o Senhor sabe do meu coração, Ele viu que, né, não foi por querer também, Ele me perdoa. E tá tudo bem, vida que segue, o carro não estragou, uma bênção de Deus e assim vai, entende? Agora, se você consegue, né? Se Deus consegue fazer isso com a gente identificando esses gatilhos que nos fazem agir diferente com determinadas pessoas ou com todo mundo, porque a gente agiram assim com a gente um dia, a gente pode fazer diferente. A gente tem agora a referência de Cristo sobre nós, que fez diferente. Então a gente pode, com mais leveza, com mais amor, conversar sobre os erros, sobre as pessoas, sobre as falhas, os consertos que tem que ter, né? Se você lida com pessoas que não honram, que não são obedientes, que no mínimos detalhes não gostam, realmente querem fazer o que quer do jeito que querem, mas cobram que os outros façam o que é correto, tenha paciência. Trate em amor, tenha uma conversa direta, reta, fale a verdade, alinhe em amor. Ela erra como você erra, como nós todos erramos. Não é motivo para deixá-la continuar errando, mas não é motivo para tratá-la como uma pessoa, entende? Terrível, horrível. Não, ela comete um erro como todos nós cometemos. A gente pode e consegue agir diferente com as pessoas. Você consegue perdoar as pessoas que estão fazendo contigo aquilo que elas estão te cobrando para fazer diferente. Você consegue, porque Jesus fez isso. Ele curou, ele andou 3 anos tratando, sarando e fazendo por pessoas que estavam lá gritando crucifica. E na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós conseguimos. Mas a gente, todos os dias Deus coloca 2 escolhas na nossa frente. Vai continuar na murmuração, na lamentação, na autocomiseração, lambendo feridas, se cegando, porque a rebeldia, isso tudo da murmuração, que gera rebeldia, que gera, te cega, te deixa surdo, como a gente falou no último vídeo, você vai perdendo os sentidos e a sensibilidade ao Espírito Santo. Tudo isso, você vai continuar neste lugar, andando em círculos, que a gente já tem o exemplo do pessoal do Egito, foi uma geração toda, até que eles parassem com isso, até que viesse uma nova geração, porque aquela só murmurou e não ia sair daquele lugar até que parasse de murmurar. Então nós já sabemos que enquanto estamos nesse lugar, nós só estamos assim. Só assim, só assim, só assim. Ah, mas é que algo tem que acontecer, eles têm que vir falar alguma coisa para mim, o Senhor tem que vir do céu falar algo para mim, trazendo um bilhetinho numa pomba, alguma coisa tem que acontecer, mas eles estão errados, eu tô certo. E aqui, ó.
E aqui, ó, só aqui. Sabe, a gente falou muito ontem no seminário sobre obstinação. A pessoa que só a palavra dela tá certa e ela faz a palavra dela um senhorio sobre a sua vida. Faz uma idolatria, obstinada e idólatra sobre a sua opinião. Porque ainda que você mostre em fatos, a verdade ele não aceita. E isso é a obstinação, e é o que a gente mais lida hoje. Então, assim, ó, andando em círculos totalmente. Agora você tem a outra opção. A outra opção é, opa, não deu certo isso aqui, não deu certo esse ciclo, não deu certo essa família, não deu certo esse relacionamento, não deu certo esse trabalho, não deu certo esse ministério, esse departamento, essa liderança, não deu certo, essas amizades, não deu certo, vou começar de novo. Vou atrás da restauração para minha família, vou começar um novo negócio próprio, vou começar um outro departamento, vou orar ao Senhor por uma direção. Tudo que eu tô falando em começar novo, diante de uma palavra direcionada do Senhor, amém? Por isso que eu falei ali sobre ouvir intimamente o Senhor, sobre tudo você precisa da voz do Senhor, porque fora da vontade dele, esse lugar aqui, ó, é batata, você vai viver nele. Porque aqui tem a sua vontade, o seu querer, e no teu tempo, no teu modo, do teu jeito, com a tua verdade. E isso aqui nunca dá certo. Agora, esse lugar aqui se importa muito com isso aqui, com a tua vontade, com os anseios do teu coração, com os teus projetos, os teus desejos, com a ambição de sucesso, de provisão, de crescer falando a palavra do Senhor, de ministério, de líderes. Isso aqui, o Senhor, ele se preocupa e muito. Esse lugar de renovo, de restauração, de encorajamento, esse lugar do novo do Senhor para a nossa vida, da palavra do Senhor como nosso guia, nosso manual de vida. Esse lugar aqui está, sim, muito, muito interessado no que a gente quer, no que a gente anseia, em realizar os mínimos detalhes dos desejos do nosso coração, sendo alinhados com a palavra de Deus no tempo de Deus. É isso que difere um do outro. O modo, o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, aquilo que Ele tem para nós, e você fazendo só do seu jeito, com aquela vozinha que é só você sabe qual é, porque ela já é um Senhor na sua vida. Mas isso aqui, você que escolhe a outra opção de recomeçar, de ser restaurado, de sair da autocomiseração para a autorresponsabilidade, é o meu destino, é o meu futuro, é a minha família, é o meu negócio, é o meu ministério, é a minha liderança, é o meu departamento, é a minha família, os meus pais, são meus amigos. Se você entrar neste lugar, você vai conseguir fazer com eles o que Cristo fez com você. Eu tô passando dificuldades, lutas, divergências, somos diferentes, mas eu vou permanecer nesse lugar, porque o Senhor não desistiu de mim. Ainda com todas as minhas diferenças, inquietações e revoltas e dificuldades e limitações e lamentações, porque esse lugar vai existir. Mas esse é um lugar de passagem, não é de permanência. E pessoas andam em redor, estão nessa permanência. Estão aqui como permanência e não aqui. Aqui deve ser sua morada. Fazer de novo, de novo, de novo, quantas vezes forem necessárias. Se desafie, se renove sempre, quantas vezes forem necessárias até que ele venha. Não pare, não desista. Entende? Desistir não é uma opção para nós. Não tem nada que você tenha passado na sua vida até aqui que se compare ao que Jesus fez por nós. Não há nada, nada. Não tem. Mas eu perdi um filho e um esposo junto. Perdi meus pais, meus irmãos, tudo junto, só eu sobrevivi. Enfim, não importa, não importa. Prejuízos, confiei em pessoas erradas, perdi tudo que eu tinha, não importa. Jesus deu a sua vida na cruz, ele deu para sofrer a pior morte, a morte de cruz, fora toda a tortura que ele sofreu antes. Não há nada que você tenha que superar aqui que Cristo já não superou por mim e por você. Ele veio como forma de homem, tendo as mesmas limitações, os mesmos anseios, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que nós, e não pecou. Não é algo que você não consiga suportar, você consegue suportar, você consegue passar.
A questão é que você quer viver as mesmas coisas de alguém que renuncia a comida para jejuar, que renuncia a Netflix para ler a palavra, que renuncia às redes sociais para orar. Não tem como você ter as mesmas experiências, não tem como você viver as mesmas coisas se você não vive as mesmas renúncias. É graça, graça, mas não é de graça. Não tem como você querer viver o espiritual da mesma forma de alguém que renuncia, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, amando os irmãos, continuando ali, convivendo com irmãos, com diferenças, com decepções, com frustrações, para você que vive mudando de lugar para lugar, que dependendo a área que a pessoa me decepcionou, eu tô no direito de sair emburrado e pronto, e deu. De sair falando mal ainda, de pessoas que te amaram e cuidaram de você por tanto tempo. Entende? Não tem nada que as pessoas aqui possam ter te decepcionado, que você também não fez para o Senhor, que Ele também não te perdoou, que Ele também não jogou no mar do esquecimento, que Ele também não chorou com você enquanto você passava. Não tem nada que as pessoas possam fazer para nós que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir lidar nele da mesma forma que Ele fez conosco. Isso é uma decisão, tudo é uma decisão até que Ele venha. A não ser questões de saúde, onde você está depressivo, debilitado, mas ainda assim, apesar de decidir continuar, também é com você. Eu sei porque eu estou passando estágios do luto, coisas que não são difíceis, às vezes eu não controlo as minhas emoções, eu não controlo aquilo que eu vou passar para as pessoas, ainda que eu não queira estragar o dia delas ou falar de uma forma grosseira, mas isso é maior, isso é mais forte do que eu, mas isso nunca me fez desistir. Todos os dias eu levanto, eu vou cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, eu vou lá ajudar, a gente está na reforma da igreja, a gente vai lá, faz a reforma, ajuda e faz, e se cansa e corre, mas eu não desisto, isso não me paralisa. Eu sei o que eu estou passando internamente, mas o paralisar é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão nossa. E ainda que você venha argumentar que é porque é muito difícil para mim, não que não seja, mas você suporta. Você consegue. Se ele confiou essa tarefa, essa situação a você, você consegue. Não importa o que você esteja passando, você consegue. E quando se você se achar nesse lugar de justiceiro, de juiz, que não, isso que meu irmão ou minha irmã me fez, isso que a minha liderança me fez, isso que meus pais me fizeram, isso que o meu cônjuge me fez, isso que meus filhos me fizeram, não tem perdão. Lembre-se de 10% do que você já fez até aqui na sua vida. Tenho certeza que você vai repensar essa sua opinião. Tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar no seu coração uma compaixão por essa pessoa que você já deveria ter há muito tempo. Isso vai te ajudar a romper essas barreiras e continuar seguindo em frente, porque há um propósito nisso. Em tudo há um propósito. Você não se aproximou dessas pessoas por um acaso. Você não foi inserido nesses ambientes por um acaso. Não foi para sair dando péssimo testemunho, não foi para sair sendo um agente de intriga, de contenda. Não foi. A menos que você queira. Você sempre tem duas opções. Conhecer mais da voz do Senhor, conhecer mais a voz do Espírito Santo, saber a sua vocação, saber o seu chamado, saber o seu ministério e fazer todas as suas decisões a caminho desse lugar, desse propósito até que ele venha. Recomeçando, restaurando, fazendo de novo, até que ele venha quantas vezes forem necessárias, ou se lamentar, murmurar, contender, ser rebelde, ser obstinado, continuar só pela sua vontade, pelo seu tempo, da sua forma, enfim, a escolha é nossa. Eu sei que você vai fazer boas escolhas, eu sei que nós juntos vamos fazer boas escolhas, então compartilhe com alguém, sempre veja o vídeo até o final, é algo para edificar a sua vida, compartilhe com aquele que você sente que está passando por um momento desses, e juntos nós vamos chegar até o fim, nós vamos ter uma eternidade com Cristo, vai valer a pena, amém?